Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo. E o tema de hoje, um tema muito importante, muito interessante, vai ser abordado sobre a tendência. Tipos de tendência, tendência primária, secundária, terciária, as principais fases da tendência, canais de negociação, suporte e resistência, então tudo que envolve a direção do preço. Perfeito? Totalmente grátis, 100% em vídeo aula. A única coisa que eu te peço é que vocês se inscrevam aí no meu canal e me ajudem para que o meu canal consiga cada vez mais inscritos e eu consiga ajudar mais pessoas. Perfeito? Então vamos lá, o que vinha a ser a tendência? Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que já sabe o que é a tendência, mas para quem não sabe, uma tendência nada mais é do que a sua direção ou sentido em que eles estejam se movendo. Então, na sua definição clássica, é uma tendência de alta existe enquanto cada máxima e mínima sucessiva de correção forem mais altas do que as anteriores. Em outras palavras, uma tendência de alta se configura pela formação de máximas e mínimas cada vez maiores. Diga como assim? Tendência de alta: topos maiores que os topos anteriores e fundos maiores que os fundos anteriores. Esse topo, ele chega a ser menor do que esse topo e é menor do que o topo número 3. Então, tendência de alta, topos e fundos cada vez maiores. E em contrapartida, esse fundo aqui, ó, cada vez maior. Ou seja, tendência de alta, topos e fundos descendentes, topos cada vez maiores, fundos cada vez maiores. Já uma tendência de baixa é totalmente ao contrário, são topos e fundos cada vez menores, topos e fundos descendentes, ó. Topos e fundos cada vez menores. Então você tem esse topo que é maior, que é menor do que esse, que é menor do que esse, e tem esse fundo que vai descendo e vai sendo cada vez menor. Uma tendência lateral, quando o mercado está lateralizado, é quando os preços ficam dentro de duas zonas laterais de preços, o que indica indefinição com relação a qual a percepção ou força dominante do mercado. Então, quando o mercado está consolidado, você não consegue encontrar nenhuma tendência, o mercado ele fica se movimentando de lado. Não existe nem tendência de alta e não existe nem tendência de baixa. Então é dito que o mercado ele está entre essas duas zonas. Perfeito. E não existe volatilidade tanto da força compradora, não existe nenhuma tendência de alta e também não existe uma tendência de baixa. Então vamos aqui à prática mesmo agora, só para revisar. Tendência de baixa, topo de fundos cada vez menores. Tendência de alta, topo de fundos cada vez maiores. Tendência de alta. E o mercado quando ele está consolidado. Vamos pegar aqui o mercado consolidado para que vocês consigam entender. O mercado aqui quando ele está consolidado é quando o preço nem sobe nem desce, ó. Ele fica entre essas duas zonas, essas duas regiões. Então é dito que o mercado está consolidado. Ele respeita essa região e respeita essa região. E o preço ele só se movimenta dentro dessa região. Então qual é a tendência? Mercado consolidado, não existe nem de alta e nem de baixa. Uma outra tendência de alta. Topo de fundos cada vez maiores, ó. Uma tendência de baixa, ó.
e assim sucessivamente. Então ficou bem claro o que vinha a ser a tendência de alta, tendência de baixa, o mercado consolidado. Dando continuidade agora, vamos falar sobre as fases da tendência, né? Não sei se vocês sabem, mas toda tendência ela tem as suas fases. Perfeito. Uma tendência de alta, a primeira fase é dado o nome de acumulação. Vamos lá, que a teoria, vamos já para a prática mesmo, está aqui numa tendência de alta. Então existe a primeira fase, que é dado o nome de acumulação. Deixa eu só desenhar aqui para que vocês consigam entender. Perfeito? Então aqui é a acumulação. Vamos lá. Essa fase aqui é da acumulação. Já aqui é dado o nome de tendência, a segunda fase. Aí sim é a tendência. E, por fim, por último e não menos importante, temos a terceira fase. E essa terceira fase é dado o nome de distribuição. Então, na tendência de alta existe a primeira fase, que é a acumulação, que é essa fase aqui onde vai existir a acumulação. A segunda fase, que é a tendência propriamente dita, nesse caso uma tendência de alta, e depois o mercado ele distribui para que depois a tendência deixe de ser uma tendência de alta e volte a ser uma tendência de baixa. Já quando a tendência ela é uma tendência de baixa, perfeito, tendência agora de baixa, ó, que vem a ser uma tendência de baixa, preço de fundos descendentes. Vamos lá para a tendência de baixa aqui, ó. Deixa eu só os fundos bem organizados aqui. Então existe a primeira fase da tendência de baixa, que é a fase de distribuição. Existe a fase, que é a segunda fase, que é a fase do pânico. E existe a terceira e última fase, que é a fase do desânimo. Perfeito? Existe a terceira e última fase, que é a fase do desânimo. Então, vamos lá. Essa aqui é a fase da distribuição. Isso aí é muito importante. Segunda fase é o pânico. As pessoas começam a terem pânico, começam a vender desenfreadamente. Faltou o acento, mas tudo bem. E aqui você tem a terceira fase, que é do desânimo. Perfeito? Então, a fase do pânico é onde as perdas se acumulam e começam a ocorrer vendas de pânico. Os investidores melhor informados terminam de sair do mercado e se observa uma queda bastante vertical, onde se perde muito dinheiro. Então esse movimento acentuado de baixa se agrava pelas vendas que se realizaram para repor garantias de operações descobertas. E a terceira fase, que é a fase do desânimo, os investidores que mantiveram suas posições as mantêm com pouca esperança de que se recuperem. E é o momento em que as pessoas começam a parar as suas negociações. Então vamos agora para a prática, para que você realmente veja como é que funciona. Então a gente tem aqui a primeira fase, numa tendência de alta, aqui ó, que é a fase da acumulação. Perfeito? Aqui é a fase da acumulação. Aqui é a tendência propriamente dita.
E aqui é justamente a fase da distribuição, onde o preço aqui está sendo distribuído. Então a gente tem aqui a primeira acumulação, perfeito? Segunda fase agora, tendência, e aqui a gente tem a fase, essa aqui da distribuição. Ficou claro? Então isso aí é referente a uma tendência de alta, acumulação, tendência e distribuição. Tira um print aí, qualquer coisa vocês vão revisando até ficar bem claro. E numa tendência de baixa, você tem a fase da distribuição, que é justamente essa aqui, ó. Perfeito? Aí você tem o pânico, perfeito? Vou colocar aqui, ó, no pânico. E aqui você tem a terceira fase, que é o desânimo, que é quando as pessoas começam a encerrar suas negociações, para que enfim volte a ser uma tendência de alta. Ficou claro isso aí, gente? Vocês conseguiram entender como é que funciona as três fases da tendência? Certo? Espero que tenha ficado bem claro e que vocês consigam realmente entender isso. Joia? Mas voltando também a falar sobre tendência, a gente também encontra em uma tendência, ela pode ser primária, secundária e terciária. A tendência primária é a tendência principal, é a tendência mais forte. Isso não é tendência de alta. Você tem a tendência primária, ó. E de repente você vai pegar aqui a tendência secundária. Essa aqui é a tendência secundária. Perfeito? E por fim a gente também tem a tendência terciária, ó. Isso aí falando de uma tendência de alta. Perfeito. E aqui a gente tem a tendência terciária. Então aqui a gente pega a tendência primária, secundária e terciária, perfeito? A primária, secundária e por último a tendência terciária. Tanto de alta
quanto de baixa. Tendência primária, secundária e terciária. Vamos agora na prática. Vamos aqui na prática. A prática leva à perfeição. Vou pegar aqui uma tendência bem consolidada. Colocar aqui num gráfico maior. E tentar encontrar danada da tendência primária, secundária e terciária. Então aqui a gente pode ver o seguinte, ó. Vamos pegar aqui uma coisa bem... Quero que fique algo bem claro mesmo, para que vocês entendam. Para que vocês entendam como é que funciona. Gráfico de 1 hora. Tá, vamos focar aqui nesse gráfico ainda para que a gente possa achar. Deixa eu só... Tema 01, só ter aqui a média. Vamos lá, pegar essa aqui para dar nada. Tendência primária, tá vendo? Tendência secundária. E aqui a tendência terciária. Perfeito? Tendência principal, tendência secundária, ele encosta, e tendência terciária. Você ainda consegue já pegar uma outra. Enfim, tendência primária, ó. Vou pegar daqui embaixo, ó. Secundária. E a tendência terciária. Enfim. Então a gente só está focando aqui na tendência de alta, mas na tendência de baixa é a mesma coisa. Só vai inverter a posição, mas no final das contas funciona sempre da mesma maneira. Tendência de alta, primária, secundária e terciária. Espero que tenha ficado bem claro, que vocês tenham entendido. Perfeito? Vamos agora abordar sobre um tema também muito interessante, que é sobre suporte e resistência. Suporte e resistência. O que vem a ser o suporte é a região de preços consideradas baratas, que suporta o preço durante o movimento de baixa. Então, se os preços estão na região de suporte, a sua estratégia é de compra, porque sempre haverá uma maior probabilidade de ter mais compradores do que vendedores. Vamos à prática. Tendência de alta. Toda vez que o preço ele encosta, é dito que está numa região de suporte. O preço está fazendo sempre topo de fundos ascendentes. Ó. Suporte, ele suporta aqui na linha de tendência de alta. Quando ele encosta a segunda vez, ele volta a suportar na linha de tendência de alta. Perfeito? Ele volta aqui a suportar na linha de tendência de alta. Ó. E o que vem a ser a resistência? A resistência é a região do preço considerada cara onde os preços durante o movimento de alta encontram dificuldades para continuarem a subir. Ou seja, toda vez que o preço ele rompe aqui essa região, é dito que essa região é a região de resistência. O preço ele rompe e volta a subir. O preço ele rompeu aqui essa região de resistência e voltou a subir. Ele suportou na linha de tendência de alta. Você entra aqui no ordem de compra e vai esperar que o preço ele rompa essa região, para que quando a resistência ela for rompida, o preço ele torne a subir. Ou seja, qual é a regra? É a regra que toda resistência, uma vez que ela é rompida, deixa de ser resistência e vira o nome a nova região de suporte. Perfeito? Tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa. Então aqui a gente pega uma tendência de alta, topo de fundos ascendentes. Ó. Vou focar justamente nessa. Inverter a situação e pegar uma tendência de baixa. Topo de fundos cada vez menores. Ó. Traçando aqui a linha de tendência de baixa. Aqui a gente pode dizer que é região de suporte e região de suporte. E a partir do momento que o preço ele rompe aqui essa máxima, ele rompeu aqui essa máxima,
é dito que a resistência foi rompida. E o preço ele chegando e rompendo aqui essa máxima, é dito que a resistência foi rompida. E ele rompendo aqui essa máxima, é dito que a resistência ela foi rompida. Uma tendência de alta, a mesma coisa. O preço ele está fazendo topos e fundos cada vez maiores. Traçando aqui a linha em tendência de alta. Região de suporte, região de suporte, região de suporte e região de suporte. Resistência foi rompida, o preço ele continuou subindo. A resistência foi rompida, o preço ele continuou subindo. A resistência foi rompida, ele continuou subindo. A mesma coisa acontece quando o mercado está consolidado. A consolidação nada mais é do que uma tendência. O mercado estando consolidado, ele vai fazer regiões de topos e fundos. Perfeito? Toda vez que o preço ele volta e encosta, região de suporte e resistência. E quando a resistência ela é rompida, o preço ele desce e ele perde força. Mercado consolidado. Suporte e resistência, tá vendo? Ele sempre vai ficar encostado nas duas zonas. E uma vez que essa resistência aqui ela foi rompida, o preço aí ele começou a fazer uma tendência de baixa. Ficou bem claro a questão do que é suporte e resistência? Acho que mais simples do que isso. Mais simples do que isso é impossível. O que é interessante que você saiba? Que todo suporte, quando ele é rompido, ele vira resistência. E toda resistência, quando ela é rompida, ela vira um novo suporte. Perfeito? É referente aqui aos canais de negociação. Vou até repetir aqui, não sei porquê, referente aqui aos canais de negociação. Os canais nada mais são do que duas linhas paralelas que você consegue marcar a partir do momento que você consegue localizar a direção do preço. Então, uma vez que você consegue localizar a tendência, nesse caso aqui uma tendência de baixa, você vai traçar sua linha de tendência de baixa sempre respeitando os principais topos. Você traça uma linha paralela na direção da tendência e aí sim você consegue encontrar o canal de negociação. E o que vem a ser esse canal de negociação? Nada mais é do que uma zona, uma região onde o preço ele vai ficar sempre encostado nas duas extremidades. Então esse nada mais é do que um canal de negociação onde o preço ele sempre tende a ficar encostado nas duas extremidades até que a resistência aqui ela é rompida e o preço ele deixa de fazer uma tendência de baixa e começa a ser uma tendência de alta. Uma tendência de alta você encosta, você joga a sua linha de tendência de alta sempre respeitando os principais fundos. Uma tendência de baixa você joga a sua linha de tendência de baixa sempre respeitando os principais topos. A partir do momento que você tem uma linha de tendência de alta, você traça uma linha paralela. E aí você descobre o canal de negociação. E volta a falar o que vem a ser o canal de negociação. Nada mais é do que uma zona, uma região onde o preço ele sempre vai encostar e sempre vai respeitá-lo. Até o momento em que a resistência aqui ela foi rompida, suporte e resistência rompida, o preço ele desceu. E aí sim o mercado ele começou a ficar consolidado. Vamos pegar aqui um outro canal de alta. Um canal de alta você sempre joga a sua linha de tendência de alta respeitando os principais fundos. E joga uma linha paralela para que você descubra o canal de negociação e nada mais é que as oportunidades que você vai ter de entrar a comprar. Agora vamos botar a cabeça para funcionar. Se você sabe que traçando a linha de tendência de alta e colocando a linha paralela você consegue descobrir o canal de negociação. E como já foi falado, o canal de negociação nada mais é do que uma região, do que uma zona onde o preço ele sempre vai encostar nas suas duas extremidades.
Se você segue o raciocínio de tendência, de uma tendência de alta, que é quando os preços eles estão fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, numa tendência de alta você vai apenas comprar, você vai respeitar o ciclo do mercado. Qual o melhor momento em que você vai entrar numa ordem de compra? É justamente quando o preço ele encostar na linha de tendência de alta, ele respeitar e continuar subindo. Perfeito? Uma tendência de baixa, a mesma coisa. Você sabe que a regra da tendência de baixa é fazer topos de fundos cada vez menores, fazer topos de fundos descendentes. Se você joga aqui a sua linha de tendência de baixa e paralelamente você joga aqui uma outra linha e você vê nitidamente que é formado um canal de negociação, e aí você vê que o preço está fazendo uma tendência de baixa, que são topos de fundos descendentes, que é tendência de baixa, topo de fundos cada vez menores. Qual o melhor momento que você vai entrar aqui numa ordem de venda? É quando o preço chegar e encostar na linha de tendência de baixa. E aqui é o momento exato que você vai entrar vendido, respeitando e pegando toda essa movimentação. Encostou na linha de tendência de baixa, encostou no canal de baixa, você entra vendido. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu tentei ser o mais breve e objetivo possível, para que a gente não se estendesse muito e para que seja realmente passado para vocês o que realmente deve ser levado em consideração. Então, o módulo 8 foi visto sobre tendência de alta e de baixa, mercado lateralizado, as fases da tendência. Numa tendência existem 3 tipos, que é a tendência primária, secundária e terciária. Foi abordado também sobre suporte e resistência e, por último, sobre os canais de negociação. Se inscreve aí no meu canal, me ajuda aí, e é isso aí. Aguardo vocês no próximo módulo.